Eu fiquei quase 1 hora tentando criar a copy e a imagem perfeita para uma campanha de skincare que eu tenho que fazer. E cara, não saiu nada. Tela branca, zero ideia, não vinha nada. Aí eu pensei, e se eu deixar uma inteligência artificial fazer todo esse trabalho por mim? Cara, sério. O ChatGPT criou a imagem, criou a copy. E cara, mandou muito melhor que muita agência por aí que tem designer e copywriter dentro da sua equipe. Então o chat me ajudou com a ideia, com a criação da imagem e com a copy. Ou seja, eu tenho um anúncio completo em poucos minutos, mesmo sem criatividade, sem ideia, sem equipe, tudo usando IA. Então nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como eu e a inteligência artificial juntos criamos uma campanha, ou melhor dizendo, um anúncio do zero. E isso tudo em tempo recorde. Então a primeira coisa que você precisa entender é que eu não tinha ideia do que fazer, eu só sabia para quem eu tinha que fazer, ou seja, o produto. E aí eu mandei esse texto aqui pro ChatGPT e ele já me mandou algo que eu já tinha esquecido de dizer para ele. Ele falou, cara, tô dentro, bora fazer isso aí. Só que eu preciso aqui, ó, de algumas informações. Qual que é o produto? É um serviço? É um infoproduto? Qual o público-alvo? Tem alguma dor específica que você queira atacar? Cara, atacar é uma palavra forte, né? Mas é bater, né? Atuar nessa dor? Tem alguma ideia inicial ou quer que eu proponha tudo do zero? Então eu fiz o meu trabalho, né? Mandei aqui. Então bora lá, chat. Primeira coisa, o produto é um creme hidratante para rugas. Segundo, mulheres acima de 40 anos. Terceiro, poderia me ajudar com isso? Com o quê? Com a dor. Eu nem sabia a dor específica desse público. Pode propor tudo? Ou seja, cara, eu não tinha ideia do que fazer, então essas duas últimas perguntas eu deixei para ele mesmo. Aí eu falei, depois a gente ajusta as ideias, caso seja necessário. Então ele falou, perfeito, Alan, bora começar. E aí ele mandou a primeira ideia, que essa foi uma ideia criativa, a gente ajustou ela, porque a ideia que ele deu foi, primeiro, ele deu um tema aqui, que é o tempo de se amar, e ele falou que essa seria uma pintura, certo? Uma pintura. E aí a gente modificou isso depois. Mas vamos ver o conceito que ele passou aqui. Então, ó, não é sobre voltar no tempo. É sobre se olhar no espelho e gostar do que você vê hoje. A campanha tem uma pegada mais emocional, madura e com autoestima. A gente foge da pegada anti-idade, milagrosa, e entra numa vibe mais autêntica. Cuide-se por você. Cara, é sério, eu não pedi nada disso. Ele já criou toda uma parada que vai contra o senso comum, que é essa coisa de anti-idade mais milagrosa. A segunda ideia, e aqui ele também traz um conceito, é uma mulher de 40 e poucos anos, com traços reais, nada supermodelo, se olhando no espelho, com um sorriso leve, enquanto se aplica creme no rosto. Ao fundo, uma luz suave, entra pela janela, no espelho, uma frase escrita como se fosse com batom. Eu me escolho hoje. Isso conecta direto com o emocional e gera identificação. Entenda uma coisa, eu não pedi isso, ele simplesmente criou. E aí eu deixei, cara, eu achei realmente fantástico. E ele trouxe uma parada que quase ninguém trabalha, que é o conceito da campanha. Isso facilita muito a sua comunicação. Inclusive, dentro do meu curso, eu ensino essa parte de conceito, né? De comunicação. Que tem a parte lá de concepção estratégica. Cara, nenhum curso de tráfego pago te ensina essa parada, mas faz uma diferença absurda nas suas campanhas. Perfeito. Depois disso, eu pedi pro chat o seguinte. Chat, crie pra mim, então, um prompt da ideia 1 e da ideia 2. E ele criou, mas ele criou em inglês. E aí, obviamente, apareceu o texto em inglês também. Então, eu pedi simplesmente para ele traduzir para português. E foi o que ele fez. Então, ele traduziu a ideia 1 e a ideia 2 para o português. E aqui, ó, aquarela suave, estilo aquarela. Então, eu gerei essa imagem. Deixa eu ver se ela tá aqui para me te mostrar. E ele me gerou essa imagem aqui. E claro que eu poderia usar essa imagem? Poderia. É algo diferente, eu posso testar isso. Só que não era isso que eu estava buscando. Eu falei, chat, ficou bom, mas eu preciso de algo mais real. Então, eu pedi para ele criar um outro prompt para mim. Só que, em vez de aquarela, uma foto realista, ok? Por quê? Nessa pegada de skincare mesmo. Aí ele entendeu isso, ó. Aí você consegue ver claramente que é o que ele fala aqui, ó. Ele entendeu perfeitamente a minha proposta e fez o prompt novamente, seguindo aquilo que eu pedi para ele. Vou colocar na tela agora as 3 imagens que a gente gerou com esse mesmo prompt, fazendo algumas pequenas modificações, e o resultado foi esse aqui. Perfeito. Com as imagens criadas, o que eu fiz? Eu gosto primeiro de fazer o criativo para depois pensar na copy que eu vou desenvolver. E mais uma vez, eu tava zero criatividade, eu nem ia conseguir criar uma copy tão boa quanto o chat criou. Então, simplesmente colei as 3 imagens
imagens aqui, que eu fiz com o chat, e falei assim, chat, agora eu preciso de um toque mais humano. Como se fosse as mulheres das fotos que eu vou te enviar falando, sabe? Como se elas estivessem falando, e não uma cópia institucional. Mais uma vez, tô pulando a parte da cópia que ficou ruim, mas deixando claro que houve modificações. Qual que é a modificação? Exatamente essa aqui que eu pedi. Então a cópia ficou dessa forma. Me olhar no espelho e me reconhecer de novo, isso não tem preço. Eu não queria parecer outra pessoa, eu só queria que minha pele refletisse o que eu sinto por dentro. Leveza, cuidado e amor próprio. Hoje, aos 65 anos, eu posso dizer com orgulho, nunca me senti tão bem na minha própria pele. Se você também sente que é hora de escolher, use o cupom ESCOLHO10 e garanta 10% de desconto. Mas corre, é só enquanto tiver estoque. Cara, muito bom! E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei essa cópia pra mim e pedi pra ele criar uma segunda versão. Eu falei, perfeito, agora cria uma segunda versão. Nessa segunda versão, quero como se o espelho estivesse falando com a personagem, com a modelo. Então ele fez essa cópia aqui, só que eu não curti muito. Por quê? Porque ele falou, as rugas continuam aí. Eu não queria bater nesse ponto porque parece que o produto não vai resolver o principal problema aqui do creme anti-rugas. Então eu dei um novo comando pro chat e aí ele fez essa versão aqui. Eu te vejo todos os dias, como se o espelho estivesse falando com ela. Mas hoje você se olhou diferente. Foi no jeito que sorriu, na leveza de quem se escolheu, sem pressa, sem culpa. Você não quer voltar no tempo, só não quer carregar no rosto todas as marcas que o tempo deixou. Cara, é poético. E sabe, hoje seu reflexo parece em paz, confiante, bonito de verdade, ou bonita de verdade, né? Se também quer sentir assim, ou se também quer sentir isso, usa o cupom ESCOLHO10 e garanta 10% de desconto, mas é por tempo limitado, até acabarem os estoques. Depois disso, obviamente, foi só criar a campanha de venda e subir os meus criativos para dentro da campanha. E eu não precisei gastar horas, porque eu simplesmente fiz isso utilizando o chat GPT com alguns minutos e alguns comandos. E dessa forma, fiquei com o anúncio pronto, com 3 variações diferentes, tudo em questão de alguns minutos. Então, subir essa campanha foi muito fácil, eu só precisei clicar em publicar. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e deixe nos comentários que tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui. O que mais que você gostaria que eu trouxesse aqui, eu utilizando a IA para fazer landing page, copy para página, produto não, né? Produto é a mais. Aí não dá. Produto é a mais. Você tem que ter pelo menos o conhecimento para criar o seu produto.